Olá pessoal, mais uma aula sobre polinômios. Nessa aula 13, a gente vai continuar tratando da pesquisa de raízes de uma equação com coeficientes inteiros. Continuando a questão 17, que a propósito, no item A, eu fiz como se fosse uma demonstração desse teorema, tá? É como se fosse uma demonstração porque ela não foi tão formal, já que eu fiz os passos da demonstração para um exemplo específico, tá? Imaginando que assim fosse mais fácil a sua compreensão. Certamente a notação ficou menos carregada, tá? O teorema diz que se P sobre Q, com P e Q primos entre si, se P sobre Q é raiz, então P, que é o de cima, divide o termo independente, que seria esse aqui, ó, e Q, o de baixo, divide o coeficiente do termo de maior grau, que seria esse aqui. Tá? Então, no item A eu fiz essa demonstração, nos itens B e C eu pesquisei as raízes e em seguida resolvi as equações para a gente verificar que realmente as soluções estavam naquele conjunto, né? Pertenciam àquele conjunto. Mas agora nesses demais itens a gente vai fazer simplesmente essas pesquisas, tá? Para exercitar exatamente só isso. Pois bem, então note, P divide o termo independente. Então, se P divide o termo independente, quem são aqui os divisores de menos 1? É somente mais ou menos 1, né? Porque a gente considera o positivo e o negativo, tá? Agora, Q divide o coeficiente do termo de maior grau. Então, Q vai dividir aqui, ó, o 4. Então, quais são os divisores de 4? Mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 3. Ok? Daí, P sobre Q vai ser 1 dividido por 1, 1 dividido por 2, 1 dividido por 3. Sempre mais ou menos, né? 1 dividido por 1 dá o próprio 1, mais ou menos 1. 1 dividido por 2 dá meio. E 1 dividido por 3, 1/3. Mais ou menos 1/3. Ok? O que significa? Que para esta equação, se a gente for resolver ela, tá? Se existir uma raiz que seja solução dessa equação, se existe uma raiz racional, né? Então ela vai pertencer a esse conjunto aqui, tá? Muito bem. Então vamos ao item E. Ó, P, ele tem que dividir o termo independente, 1. Então de novo vai ser somente mais ou menos 1. Ok? Que ele tem que dividir o termo aqui do coeficiente de maior grau. Então, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Ok? Então, P sobre Q, esse item E ficou igualzinho ao outro, né? Vai ficar 1 sobre 1, 1 sobre 2 e 1 sobre 3. Mais ou menos, sempre é mais ou menos, tá? Então, só reforçando, se para essa equação a gente fosse resolver e uma das soluções fosse um termo racional, ele com certeza estaria nesse conjunto. Beleza? Vamos ao item F. Ó, P divide o termo independente, tá? Dessa vez é menos 2. Quais são os divisores de menos 2? Mais ou menos 1 e mais ou menos o 2. Ok? E Q divide o coeficiente aqui do termo de maior grau. Também é 2. Então, do mesmo jeito, mais ou menos 1
mais ou menos 2. E P sobre Q vai ser, então, formado aqui pelos elementos 1 sobre 1, 2 sobre 1, 1 sobre 2 e 2 sobre 2. Note que 1 sobre 1 é o próprio 1. 1 sobre 2, beleza. Vou colocar aqui, ó, mais ou menos 1 sobre 2. 2 sobre 1 é 2, mais ou menos 2. E 2 sobre 2 é o próprio 1, tá? Que a gente já colocou aqui. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, posta nos comentários. E aí, reforçando que se resolvêssemos essa equação e ela tivesse uma raiz racional, né, uma raiz em forma que pertence ao conjunto dos racionais, possa ser um número natural, inteiro ou fração, né? Então, com certeza, seria encontrar essa solução aqui, ok? Vamos ao item H. Sugiro que você dê uma pausa e tenta fazer sozinho o item H. Então, vamos lá. P, ele tem que dividir quem? O termo independente. Então, aqui ele vai ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. Ok? E que ele tem que ser divisor aqui do termo, do coeficiente do termo de maior grau. Nesse caso é 1, então só mais ou menos 1. Daí P sobre Q. Como Q só pode ser mais ou menos 1, esse conjunto que vai ter o elemento P sobre Q raiz, vai ser o próprio conjunto aqui do P, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. Ok? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Só para reforçar o que eu tenho dito, né? Vamos ver aqui a letra F, voltar aqui para ela. A gente vai solucionar ela, tá? Vamos resolver essa equação. Resolvendo a equação. Bom, primeiramente, como se trata de uma equação do terceiro grau, tá? Eu vou usar aqui, dentre os elementos que nós pesquisamos, né? Vamos ver qual deles vai fazer esse primeiro termo aqui, o primeiro membro, né? Resultar em zero para ser igual ao segundo, ou seja, ser raiz. Então, vamos tentar x igual a 1. X igual a 1, a gente vai somar os coeficientes, tá? 2 menos 7, mais 7 menos 2. Já sei que vai dar certo, né? 2 menos 7, mais 7 menos 2, dá 0. Então, ok. Porque, ó, 2 menos 2, menos 7, mais 7. Então, 1 é raiz dessa equação. Se 1 é raiz, aí eu vou usar agora o algoritmo de Brio-Ruffini. Eu coloco 1 aqui, tá? Detalhe, 1 é raiz, né? Pego 1, coloco aqui. E aqui eu coloco os coeficientes. 2 menos 7, mais 7 e menos 2. Desce o 2, multiplica e soma. 2 vezes 1 dá 2, soma com menos 7 dá menos 5. Multiplica e soma. Menos 5 vezes 1 dá menos 5, soma com 7 dá 2. Multiplica e soma, vai dar 0, né? Claro que é dar 0, já que 1 é raiz, então o resto tem que ser 0. Esses coeficientes são do polinômio de grau 2, né? Já que aqui é grau 3, então aqui vai ser 2x² menos 5x mais 2 igual a 0. Ok? Bom, então vamos resolver essa equação de segundo grau aqui. Fazer delta p ao quadrado dá 25, menos 4 vezes a,
dá menos 8, vezes C dá menos 16. Delta vai ser 9. Daí o x vai ser menos B, então 5 positivo, mais ou menos raiz de 9, que dá 3, dividido por 2 vezes A, 4. Então a gente vai ter aqui que 1x é 5 mais 3 dá 8, dividido por 4 dá 2. E o outro x vai ser 5 menos 3, que dá 2, dividido por 4, que dá meio. Então, olha só, essa raiz está aqui, essa outra raiz está aqui, e o 1 a gente tem achado aqui por teste, né? Beleza? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a nossa próxima aula.